No sol escaldante de Salvador, uma mulher chamada Isabela, Isa, pegou uma van em direção ao centro. No entanto, sua viagem se transformou em um pesadelo quando ela testemunhou policiais militares praticando extorsão e a humilharam publicamente. De sua coragem em lutar contra a injustiça, foi exposta a uma conspiração sombria que abalou o sistema de poder. Naquela tarde, o ar de Salvador parecia opressor. O calor do sol refletia no asfalto escurecido, ofuscando os olhos de quem olhasse por muito tempo. Em meio ao caos da cidade, a van velha e sacolejante que transportava Isa balançava lentamente, passando por fileiras de lojas e vendedores ambulantes. O vestido azul simples que ela usava parecia modesto, contrastando com suas sandálias brancas que refletiam a luz. Em suas mãos, ela segurava uma pasta de currículos ligeiramente amassada. Um símbolo de pequena esperança para começar uma nova vida. O som das buzinas e dos vendedores oferecendo seus produtos misturava-se na sinfonia estridente da cidade. Pela janela aberta, o cheiro de asfalto quente e dendê misturado com poeira atingia seu rosto. Isa olhava para fora, vendo a vida passar rapidamente em meio ao trânsito denso, motos costurando entre os carros, carrinhos de ambulantes atravessando, e crianças de uniforme escolar correndo na calçada. Embora seu corpo estivesse cansado, seu coração estava cheio de esperança. Aquele dia deveria ser um bom começo, não o início do caos. No entanto, tudo mudou em um instante. Ao longe, ouviu-se o som agudo de uma sirene quebrando o barulho da rua. O motorista da van, seu Jorge, pisou fundo no freio, fazendo todos os passageiros balançarem. Duas figuras da polícia militar emergiram do meio dos veículos, levantando a mão em sinal de pare. Eles pararam imponentes, no meio da rua. Seus rostos eram rígidos e cheios de uma falsa autoridade. Seus olhares penetrantes fizeram o coração de Isa bater mais rápido. Ela não sabia que aquele encontro mudaria toda a sua vida. A atmosfera de repente ficou silenciosa. Os outros passageiros se entreolharam. Enquanto isso, seu Jorge baixou o vidro e olhou para os policiais com o rosto preocupado. Lá fora, a sirene parou, substituída pelos gritos baixos dos policiais ordenando que a van encostasse. Isa engoliu em seco, sentindo o calor agora misturado com a tensão. Através do vidro, ela viu o sol que ainda queimava as ruas de Salvador, brilhante, mas guardando uma sombra escura pronta para engolir aquela tarde. Algo grande estava prestes a começar. Os pneus da van pararam abruptamente, fazendo um som de atrito alto com o asfalto. O corpo de Isa foi jogado levemente para frente. Enquanto isso, seu Jorge parecia em pânico. Seus olhos procuravam uma saída segura. Pelo para-brisa surgiu um policial de rosto duro, com óculos escuros cobrindo seus olhos. Sua farda bege caqui estava amassada, mas repleta de insígnias e pequenas patentes no ombro. Como se fosse um símbolo de poder que não podia ser questionado. Seus passos eram pesados e cheios de pressão, como se estivesse acostumado a fazer as pessoas à sua frente se curvarem de medo. Documentos, cidadão. A voz firme cortou o ar. Seu Jorge abriu apressadamente uma carteira de couro velha e cheia de dobras, tirando o CRLV e a CNH já desgastados. Suas mãos tremiam, não apenas de medo, mas por já ter enfrentado situações como essa muitas vezes. O policial pegou os documentos sem expressão, olhou brevemente e ergueu uma sobrancelha, contendo um sorriso cínico. Seu olhar varreu todo o interior da van, parando por um momento no rosto de Isa, e depois voltou para seu Jorge com um tom zombeteiro. Isso aqui tá quase vencido. E aí? Quer que eu dê um jeito, ou prefere a multa? Disse ele categoricamente, mas contendo uma ameaça sutil. Seu Jorge tentou explicar que tinha acabado de começar a rodar naquele dia, que ainda não tinha ganhado um centavo. O suor escorria de suas têmporas, molhando o pescoço queimado pelo sol. No entanto, o policial apenas sorriu e bateu 3 vezes no capô do carro com a ponta dos dedos. Um som característico que, para os motoristas de van, significava uma ameaça. Isa observava tudo de seu assento. Seus olhos se estreitaram. Seu peito estava apertado, segurando a raiva. Ela conhecia bem essas formas de injustiça.
Mas desta vez ela estava vendo com seus próprios olhos. O ambiente ao redor ficou tenso. Algumas motos que passavam diminuíram a velocidade. Pedestres pararam para observar. Mas ninguém se atreveu a falar. Sob o sol escaldante de Salvador, a voz do policial soou novamente fria e autoritária. Se não pode pagar agora, vou apreender o veículo. Essas palavras ecoaram nos ouvidos de Isa, marcando o início do confronto entre a verdade e a ganância. A atmosfera no meio da rua tornou-se tensa. O policial ficou de peito estufado. Sua voz ficou mais alta, atraindo a atenção dos motoristas que passavam. Esse documento já vai vencer. Vou apreender essa van de uma vez. Ele gritou alto. Seu Jorge tentou sorrir sem graça, tentando acalmar a situação. Moço, eu comecei a rodar agora. Não tenho dinheiro. Essa é minha primeira passageira, disse ele baixinho. Mas seu tom de desespero era claro. O policial não deu ouvidos, em vez disso, olhou para ele como um predador avaliando uma presa fraca. Com um tom cínico, o policial bateu no capô do carro com a palma da mão com força. O som do metal ecoou sob o sol escaldante, quebrando o silêncio da rua que começava a se encher de espectadores. Se não quer complicação, me dá logo o do café, agora. Tô com preguiça de preencher papelada, disse ele rudemente. Seu Jorge abaixou a cabeça, o suor pingando do queixo. Seu rosto empalideceu como se tivesse perdido toda a energia. Ele tirou a carteira de couro marrom do bolso da calça. No entanto, havia apenas algumas notas de valor baixo, que não eram suficientes nem para comprar o almoço. Isa observava de dentro da van, seus olhos estreitos e afiados. Ela podia ver claramente o medo no rosto do motorista idoso. O medo nascido da pressão do poder abusivo. O policial sorriu arrogantemente, dando tapinhas no ombro de seu Jorge enquanto sussurrava: rápido, chefe, antes que eu mude de ideia. Se não, eu levo essa lata velha agora. Os outros passageiros se entreolharam sem ousar falar. Alguns fingiram olhar para baixo, com medo de se envolverem no problema. Mas para Isa, aquele silêncio era nauseante. Seu coração estava agitado. Em sua mente as palavras de seu pai ecoavam: nunca se curve a um uniforme que abusa do poder. Ela segurou a pasta em seu colo com força. Sua respiração estava acelerada. Quando viu seu Jorge quase chorando e o policial ainda pressionando sem piedade, seu limite de paciência se esgotou. Ela sabia que se ninguém resistisse hoje, a injustiça continuaria a viver nas ruas assim. E sob o sol ardente de Salvador, o primeiro passo de coragem começou a surgir dentro dela. Sentindo seu sangue ferver, Isa não podia mais ficar sentada em silêncio testemunhando a injustiça acontecer diante de seus olhos. Com a respiração trêmula e o coração acelerado, ela abriu a porta da van e desceu para a rua. O sol do meio-dia bateu em seu rosto, mas seus passos permaneceram firmes. Moço, isso é extorsão. Você não pode fazer isso assim, sua voz soou alta, cortando o ar. Todos os olhos imediatamente se voltaram para ela. Alguns passageiros prenderam a respiração. Incrédulos que uma mulher ousasse desafiar um policial no meio de uma rua movimentada da cidade. O policial parou de bater no capô. Ele se virou, olhando Isa de cima a baixo. Aquele olhar de desprezo fez Isa ficar ainda mais enojada. O policial então riu baixo, batendo o cacetete na mão. Olha só, você é corajosa, hein, princesa, disse ele em tom de zombaria, enquanto olhava para seus dois colegas que começavam a se aproximar. Os três agora estavam diante de Isa, formando um semicírculo como leões cercando uma presa. Mas Isa não recuou. Uma multidão começou a se formar ao redor do local. Alguns moradores filmavam com seus celulares. Outros sussurravam com medo. Seu Jorge implorou: moça, não se mete. Vai ser perigoso. Mas Isa apenas se virou brevemente e balançou a cabeça lentamente. Se todo mundo ficar quieto, eles nunca vão parar, seu Jorge. A frase saiu com uma voz calma, mas continha uma determinação de aço. O policial à sua frente bufou, irritado.
Seu rosto começou a mudar de arrogante para ameaçado. O vento quente soprava, carregando poeira, fazendo o vestido de Isa balançar levemente. Seu olhar era afiado, cheio de uma coragem que não podia ser fingida. O policial tentou rir dela novamente. Mas a risada soou forçada. Havia algo no olhar daquela mulher que era diferente. Uma mistura de coragem, convicção e raiva prestes a explodir. As pessoas ao redor sentiram a atmosfera tensa, mas contagiante. Naquele dia, sob o céu escaldante de Salvador, a coragem de uma jovem mulher começou a rasgar o medo que estava enraizado há muito tempo. O policial perdeu a paciência. Seu rosto ficou vermelho de vergonha e raiva misturados. Em um tom áspero, ele gritou para seu colega que estava perto de uma borracharia na calçada. Pega a mangueira. Vamos dar um banho nessa aí, ele gritou alto. As pessoas ao redor ficaram em silêncio, sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Não demorou muito para que o outro policial trouxesse uma mangueira de ar e água, abrisse a torneira e, sem aviso, pulverizasse um jato de água de alta pressão em direção a Isa, que estava parada no meio da rua. A água fria atingiu o corpo de Isa com uma força que quase a fez cair. Seu vestido azul ficou imediatamente encharcado, colando em sua pele, revelando suas curvas impiedosamente. O cabelo, antes preso, soltou-se e caiu sobre o rosto, fazendo-a engasgar. Em um instante seu corpo inteiro estava molhado, e sob o tecido transparente, a cor escura de seu sutiã era vagamente visível. O som da água sibilando misturou-se com as risadas grosseiras do policial à sua frente. Para aprender a não ser metida sua jaguara, ele gritou, seguido por risadas zombeteiras de alguns colegas. A multidão que antes aplaudia agora estava em silêncio. Alguns moradores baixaram a cabeça, envergonhados. Outros olhavam com raiva, mas não ousavam falar. Seu Jorge segurou a cabeça, seus olhos marejados ao ver sua passageira ser humilhada daquela forma. Parem, por favor. Isso é demais, ele gritou, mas sua voz foi abafada pelas risadas dos policiais. Enquanto isso, Isa permanecia parada. Seu corpo tremia não de frio, mas de raiva contida em seu peito. A água continuava a jorrar, mas seu olhar permanecia afiado, perfurando o rosto do homem que ria dela. Quando a água parou, a rua ficou em silêncio. Todos os olhos estavam fixos na jovem mulher que agora estava com as roupas coladas na pele. No entanto, seu olhar não se apagou nem por um segundo. Ela levantou a cabeça lentamente, olhando diretamente para o policial que segurava a mangueira. Silêncio por alguns segundos, então Isa disse com uma voz baixa, mas chocante: "Vocês acham que eu vou ter medo?" Seu tom de voz era profundo e trêmulo, mas carregava uma força que fez algumas pessoas ao redor estremecerem. Naquele silêncio, todos sabiam que a resposta àquela humilhação estava por vir. A água ainda pingava das pontas do cabelo de Isa, molhando seu rosto corado. Sua respiração estava pesada, o peito subindo e descendo rapidamente, contendo emoções que ela mal podia controlar. O som da risada do policial ainda ecoava em seus ouvidos, saltando dentro de sua cabeça como um eco de humilhação que queimava seu coração. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. Algumas gritavam para ela não revidar. Outras cobriam a boca, incrédulas com o que estavam testemunhando. Mas para Isa, todas aquelas vozes desapareceram. O que restou foi apenas a batida de seu coração e o olhar fixo no rosto do homem de farda que acabará de humilhá-la publicamente. "Você passou dos limites", disse Isa baixinho, mas seu tom carregava uma vibração que cortou o ar. O policial chegou a endireitar o corpo, erguendo as sobrancelhas e olhando com desprezo. "O quê? Vai fazer o que, gostosa?", ele zombou. Em um piscar de olhos, o corpo de Isa se moveu rapidamente. Seu punho voou, acertando em cheio a bochecha direita do policial com um som alto que quebrou o silêncio. O rosto do homem se contorceu, e sangue jorrou imediatamente de seu nariz. Todos congelaram por uma fração de segundo antes que sons de aplausos, gritos e suspiros de admiração explodissem simultaneamente no ar. O policial cambaleou, seus olhos vazios, olhando para a mulher que acabará de golpeá-lo. Ele tentou falar, mas seus lábios tremiam.
O sangue escorria pelo canto da boca. Isa parou na frente dele. Seu corpo estava molhado, mas seu olhar era inflexível. Você acha que o povo não tem coragem, é? Ela disse com firmeza. Alguns espectadores começaram a aplaudir. Suas vozes ficaram mais altas. Ensina ele, moça. Viva Isa! Gritaram alguns moradores que antes estavam calados de medo. A atmosfera na rua mudou de medo para uma coragem contagiante. Os outros policiais que estavam assistindo começaram a avançar, mas seus passos foram interrompidos pelo olhar de Isa. A aura que emanava dela não era mais de medo, mas algo selvagem e corajoso. A água pingava de seu queixo, formando uma pequena poça no asfalto. Como se representasse o ponto de virada da mulher oprimida para a pessoa que revida. Sob o sol escaldante de Salvador, Isa não era mais apenas uma garota de vestido azul. Ela havia se tornado um símbolo de resistência diante do poder arrogante. E em meio aos aplausos da multidão, o rosto do policial caído tornou-se o testemunho do despertar de uma mulher comum que não queria mais ser pisoteada. O corpo do policial foi jogado com força, batendo na viatura da polícia com um som que ecoou entre os prédios da cidade. O impacto fez os pássaros voarem dos fios elétricos acima da rua. As pessoas que assistiam ficaram chocadas. Elas não esperavam que uma mulher com um corpo esguio como o de Isa pudesse bater com tanta força. No entanto, Isa não parou por aí. Sua respiração estava pesada, seus olhos vermelhos, mas seus movimentos eram firmes. Ela deu um passo à frente, agarrou o colarinho do policial que ainda cambaleava e o levantou com uma mão. Como se uma grande força fluísse por seu corpo. Gritos e aplausos se misturaram no ar. Os outros policiais que antes estavam firmes, agora hesitavam em avançar. Um deles apontou o cacetete, mas o olhar de Isa o fez vacilar. Em seus olhos havia algo inexplicável. Uma mistura de raiva, determinação e força que não era mais meramente humana. Você acha que pode humilhar as pessoas assim? Sua voz era pesada, cheia de pressão. O policial em suas mãos se contorceu de medo, tentando falar. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, Isa moveu o braço com um solavanco forte. O corpo do homem bateu novamente na lateral da van de seu Jorge, amassando a porta do veículo. O som foi alto, ecoando como um aviso para quem quer que estivesse assistindo. O próprio seu Jorge só pôde olhar com a boca aberta, sem saber se ficava com medo ou admirado. As pessoas ao redor aplaudiram espontaneamente. Algumas bateram palmas, outras gritaram alto, "Viva Isa!" Mas por trás dos aplausos, alguns olhos observavam com horror. Eles começaram a perceber que aquela mulher não era uma cidadã comum. Isa parou no meio da rua. Sua respiração ainda estava ofegante. Água pingava de seu cabelo e de seu vestido. A farda do policial estava suja, sangue misturado com poeira, e seu corpo tremia de dor. Os outros policiais recuaram lentamente, sem coragem de se aproximar. Em silêncio, Isa olhou para eles, um por um, e disse em voz baixa, mas firme, "Nunca mais humilhem o povo." A frase foi como um trovão sob o céu claro de Salvador. Por trás dos aplausos da multidão, de algum lugar, uma câmera de segurança piscava lentamente, gravando cada segundo que mudaria sua vida para sempre. Por um momento, o mundo pareceu parar. O som dos veículos que geralmente enchiam a rua desapareceu de repente. O vento do meio-dia trouxe um silêncio estranho. Como se o tempo hesitasse em se mover após o impacto violento. Todos os olhos estavam em Isa. A mulher com o vestido azul molhado, parada no meio da rua. Seus olhos ainda brilhavam com o resto da raiva. Seu rosto estava tenso, a respiração acelerada, mas seu olhar não mostrava arrependimento. Diante dela, o policial que a havia ridicularizado estava caído no asfalto, gemendo fracamente enquanto segurava o sangue que escorria do nariz e dos lábios. Então o silêncio foi quebrado. O primeiro aplauso veio de trás da multidão, seguido por gritos altos que ficavam cada vez maiores. "É isso aí! Ensina eles a terem respeito", gritaram alguns moradores. Em um instante a atmosfera mudou de tensa para jubilosa.
Os moradores que antes apenas assistiam, agora ousavam falar. Alguns até ligaram as câmeras dos celulares, gravando o momento raro em que uma mulher simples desafiava as autoridades que tanto temiam. No entanto, por trás dos aplausos, havia outros olhares, cheios de cautela. Olhos que observavam à distância. Os colegas do policial apenas ficaram parados rígidos. Eles fingiram ajudar o colega caído, mas suas expressões mostravam medo. Nenhum deles ousou olhar diretamente para Isa. Eles sabiam que a situação estava fora de controle. Se eles revidassem, a multidão poderia se transformar em fúria popular. Um deles apertou o rádio no ombro, sussurrando rapidamente pedindo reforços sem que o público soubesse. Enquanto isso, seu Jorge ainda estava ao lado de sua van, olhando para Isa com uma mistura de gratidão e pavor. Sem saber se estava testemunhando a justiça ou o começo de um desastre maior. Isa respirou fundo. Seu corpo ainda tremia com a adrenalina que não havia diminuído. A água pingava de seu queixo no chão, misturando-se com a poeira e o sangue no asfalto. Ela olhou ao redor, vendo dezenas de rostos que a olhavam com admiração e medo ao mesmo tempo. Em seu coração havia uma estranha sensação de alívio, mas também um mau pressentimento que se instalou em seu peito. Ela não sabia que na sombra do prédio do outro lado da rua, alguém estava gravando todo o incidente não para divulgar, mas para ser usado como prova em um jogo de poder muito mais sombrio. Os passos de Isa mal haviam deixado a multidão quando o som de motores pesados foi ouvido vindo do sul. 2 carros pretos sem placa aceleraram rapidamente. Os freios rangeram alto no asfalto. As portas da frente se abriram e 4 homens à paisana desceram quase simultaneamente. Eles se moviam de forma organizada. Cada um carregava um rádio comunicador e usava óculos escuros que escondiam seus olhos frios. Um deles era alto e corpulento, com uma cicatriz no pescoço. Sua voz era monótona, mas cheia de autoridade. "Peguem ela, viva", disse ele brevemente. O tom de comando não era da polícia comum. Parecia muito frio, muito treinado. Uma milícia ou um grupo de extermínio. A multidão que antes aplaudia ficou em silêncio de repente. As pessoas se afastaram. Algumas recuaram, desligando as câmeras dos celulares. A situação mudou instantaneamente da euforia para o terror. Isa se virou, seus olhos se estreitando ao ver um pequeno símbolo em forma de triângulo preto no bolso da jaqueta de um dos homens. O símbolo de uma unidade que até seu pai a havia alertado. Um grupo que trabalhava fora do sistema, sem nome, sem registro oficial. Seu coração disparou. O instinto de sobrevivência assumiu o controle. Sem pensar 2 vezes, ela correu em direção a um beco estreito entre 2 lojas antigas. Deixando para trás seu Jorge, que gritava em pânico chamando seu nome. Os homens imediatamente começaram a persegui-la. Um deles apertou um botão no rádio. Uma voz rouca de outra frequência foi ouvida. Alvo movendo-se para leste. Ativar perímetro 2. Em questão de segundos, as ruas ao redor pareceram se transformar em uma zona de cerco. 2 motos sem placa apareceram na direção oposta, cortando a rota de fuga de Isa. Mas a mulher era muito rápida. Seu corpo se moveu levemente. Ela chutou uma lata de lixo até que ela caiu, bloqueando o beco, fazendo 2 de seus perseguidores tropeçarem. Sua respiração estava ofegante, mas sua mente permanecia afiada. Ela sabia que não se tratava mais de uma briga de rua. Isso havia tocado em algo muito maior. Ela correu pelos becos estreitos de Salvador, misturando-se com o cheiro do mercado e das paredes mofadas. Ao longe, sirenes podiam ser ouvidas vagamente, mas os carros pretos continuavam a segui-la. Cada passo dela trazia uma nova pergunta. Quem eram eles e por que sabiam seu nome tão rapidamente? Ela olhou para trás por um momento, vendo uma figura de jaqueta preta olhando para ela do telhado de um prédio, pressionando algo em um pequeno dispositivo em sua mão. Imediatamente, ouviu-se um zumbido. Um pequeno drone voou, seguindo sua rota de fuga. Isa cerrou os dentes. Ela não estava mais apenas lutando contra policiais corruptos.
mas agora enfrentava algo muito mais perigoso. Um poder oculto que sempre trabalhou por trás das cortinas da lei. Os passos de Isa ecoavam no beco estreito. Sua respiração estava ofegante. No entanto, sua mente estava cheia de imagens do passado. Cada batida de seu coração trazia de volta pedaços de memórias antigas. A voz de seu pai, Rafael Prates, um ex-investigador da Polícia Civil que era conhecido por ser honesto e firme. Ela se lembrou da noite em que seu pai chegou em casa com o rosto cansado, trazendo uma pasta marrom cheia de documentos grossos. Se um dia você vir o crime de uniforme, não fique calada, Isa. Ficar em silêncio significa ser cúmplice, disse ele, olhando nos olhos de sua filha com um olhar cheio de convicção. Na época, ela não entendia o significado. Mas agora, no meio da fuga, essa frase ecoava como uma ordem sagrada que não podia ser ignorada. Isa correu pelo mercado dos fundos, passando por uma fileira de barracas que já estavam vazias. Por trás do cheiro de óleo de fritura e poeira da tarde, sua mente começou a conectar os pedaços do passado, um por um. Seu pai foi demitido não por falhar em suas funções, mas por ousar expor uma grande rede de propinas dentro da polícia de Salvador. O caso envolvia vários nomes importantes, incluindo um oficial chamado Coronel Magalhães. Foi ele quem fez seu pai perder tudo, cargo, honra e até mesmo a vida. Porque após a demissão, Rafael desapareceu misteriosamente. E agora Isa percebia que o policial que ela havia socado na rua era subordinado da mesma pessoa. O suor escorria por suas têmporas, mas o que ela sentia não era apenas calor, mas as chamas da vingança que começavam a queimar novamente em seu peito. Magalhães, ela murmurou entre respirações. O nome parecia um espinho antigo cravado em seu coração. Ela parou por um momento sob a sombra de uma passarela, tentando se acalmar. O som dos passos de seus perseguidores ainda podia ser ouvido ao longe. No entanto, sua mente estava agora longe no passado, na pequena casa deles no subúrbio da cidade, onde seu pai costumava sentar na varanda olhando o pôr do sol. Se a lei não pode fazer justiça, então o povo fará, ele disse naquela época. E agora Isa percebia que suas palavras haviam se tornado realidade através de suas próprias ações. De longe, ela viu o reflexo de si mesma no vidro da vitrine de uma loja fechada. Uma mulher com um vestido azul molhado, rosto duro, olhos brilhando. Ela quase não reconheceu aquela pessoa. Antes ela era apenas a filha de um investigador descartado, mas agora ela se erguia como o legado de uma luta inacabada. O céu de Salvador ainda estava claro, mas no coração de Isa, uma tempestade já se formava. Ela sabia que essa fuga não era mais sobre salvar a si mesma, era sobre continuar o rastro de seu pai que havia sido interrompido. E desta vez ela estava determinada a não deixar a rede que havia armado para sua família escapar impune. Naquela noite, o céu de Salvador estava coberto por nuvens cinzentas. Em todas as telas de televisão, a notícia sobre a desordeira no centro da cidade de repente se tornou a manchete principal. Os jornalistas liam as notícias com um tom frio e um roteiro uniforme. Uma mulher não identificada atacou um policial em público, causando tumulto e fugindo. Ninguém mencionou o motivo pelo qual tudo aconteceu. Ninguém mencionou a extorsão, a água que foi jogada nela, ou a coragem de uma cidadã comum que resistiu à arrogância do poder. O mundo parecia conspirar para reescrever a verdade. Mas o mais estranho, os vídeos que os moradores gravaram naquela tarde, um por um, desapareceram da internet. Em poucas horas, os uploads que haviam viralizado de repente não podiam ser acessados. As contas que os espalharam desapareceram. Alguns usuários até relataram que seus celulares foram bloqueados automaticamente. Alguns diziam que os servidores foram hackeados. Outros suspeitavam que a polícia havia apagado deliberadamente as provas. Mas a realidade era mais sombria do que isso. Por trás de uma tela de computador cheia de monitores, um homem de camisa branca estava sentado em uma sala escura, olhando para o rosto de Isa em uma tela grande. Ele apertou o botão deletar sem expressão, garantindo que nenhum vestígio permanecesse. Aquele homem não era novo na história de Isa.
Ele era o Coronel Magalhães, o chefe de operações que havia ordenado a remoção de seu pai da polícia. Agora ele estava de volta à ação, não para fazer cumprir a lei, mas para encobrir a podridão por trás da instituição que ele protegia. Não podemos deixar um único vídeo sobreviver, ele disse baixinho para seu subordinado. Em sua mesa, havia arquivos espalhados com um carimbo vermelho escrito, Operação Sombra 03. Em uma das páginas do relatório, o nome de Isa estava agora impresso em negrito com uma marcação especial, sujeito com potencial perigoso. Enquanto isso, Isa estava escondida em uma casa vazia no subúrbio da cidade. Ela olhou para o celular, cuja tela principal já estava escura, o sinal havia sumido. Todas as mensagens e gravações que ela enviou para seus amigos naquela tarde desapareceram sem deixar rastros. Ela só então percebeu que não estava enfrentando apenas policiais corruptos, mas um sistema massivo que tinha o poder de controlar a informação. O mundo virtual e o mundo real agora estavam unidos para encobri-la. No silêncio da noite, ela sussurrou para si mesma: eles já começaram a se mover, mas eu também não terminei. E pela primeira vez, ela sabia que essa guerra não era mais sobre vingança, mas sobre a verdade que estava sendo silenciada. No dia seguinte, a má notícia veio como um raio em céu claro. Seu Jorge, o motorista da van que foi a principal testemunha do incidente, foi chamado à delegacia para prestar depoimento. Os moradores o viram chegar com o rosto preocupado, vestindo uma camisa surrada e carregando uma pequena bolsa na mão direita. Ele chegou a dizer aos vizinhos: vou só contar a história rapidinho, de tarde eu tô de volta. No entanto, a tarde se transformou em noite, e seu Jorge nunca mais voltou. Sua esposa esperou na frente de casa com a luz acesa. Mas o que veio foi apenas o silêncio. Sem notícias, sem telefonemas. Como se o homem idoso tivesse evaporado do mundo. Algumas testemunhas disseram que perto do anoitecer, 2 carros pretos sem placa pararam em frente à casa de seu Jorge. 2 homens de jaqueta escura desceram, conversaram brevemente com alguém dentro da casa e depois saíram com seu Jorge. Depois disso, ninguém sabia para onde eles foram. Quando os vizinhos tentaram denunciar a polícia, foram ameaçados para não se meterem. Este assunto já foi assumido pela central, respondeu o oficial com um tom frio. Essa frase fez os pelos dos moradores se arrepiarem. Todos perceberam que este caso não era mais um pequeno incidente na rua, mas algo muito maior e muito mais perigoso. Enquanto isso, Isa estava escondida em uma pequena casa alugada fora da cidade. Ela leu a notícia sobre a testemunha-chave que ainda não havia retornado. Seus olhos marejaram. Na tela do celular meio quebrada, ela encontrou uma mensagem misteriosa que chegou sem nome. Ele sabia demais. Não volte para a cidade. Seus dedos tremeram ao olhar para a mensagem. Ela percebeu que aqueles que ela enfrentava não eram apenas agentes de campo, mas uma rede que unia políticos locais, empresários e oficiais de alto escalão em um círculo sombrio. O fluxo de fundos de projetos de construção fictícios, extorsões e transações ilegais de armas, tudo se encontrava em um ponto: Salvador, sua própria terra natal. A noite ficou mais tarde e do lado de fora da casa, o som de um veículo parando lentamente foi ouvido. Isa olhou pela janela estreita. Seus olhos capturaram a silhueta de 2 homens de terno preto parados na beira da estrada, olhando em direção à sua casa. Ela prendeu a respiração, recuou lentamente e apagou todas as luzes. Por trás da escuridão, sua mente disparou. Alguém de dentro havia vazado sua localização. Ela não sabia quem, mas estava claro que a traição havia ocorrido. E quando a sombra do carro preto se afastou novamente, ela jurou em seu coração que se vingaria, não apenas por seu Jorge, mas por todos que foram silenciados pelo sistema podre que agora caçava em todos os cantos da cidade. Uma garoa fina caiu naquela noite, aumentando a impressão sombria da jornada de Isa. Com cuidado, ela caminhou entre os arbustos molhados em direção a um galpão abandonado nos arredores de Salvador, um lugar que seu pai costumava visitar antes de ser demitido. As paredes estavam rachadas, o telhado estava vazando, e o cheiro de ferro enferrujado misturado com poeira enchia o ar. Mas para Isa, aquele lugar não era apenas um galpão.
Era o último resquício da luta de seu pai. Ela acendeu uma pequena lanterna. Sua luz penetrou na escuridão, iluminando pilhas de caixotes de madeira e pastas empoeiradas espalhadas. Cada passo dela ecoava suavemente. Como se a sala guardasse o fôlego do passado que se recusava a morrer. Sua mão tremeu ao puxar uma pasta velha que estava enfiada atrás de uma tábua de madeira. O papel estava amarelado, as bordas quase destruídas. Na capa estava escrito em letras maiúsculas e vermelhas: Projeto Sombra 03. No canto superior direito estava o logo da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, não da polícia. Imediatamente seus pelos se arrepiaram. Ela abriu página por página, encontrando diagramas, fotos e relatórios de experimentos que supostamente foram realizados para desenvolver habilidades físicas humanas através de treinamento extremo e manipulação biológica. Quanto mais ela lia, mais claro ficava que seu pai estava investigando algo muito maior do que um caso de corrupção comum. Então seus olhos pararam em uma página. Havia uma lista de nomes de oficiais ativos e agentes de campo diretamente envolvidos no projeto. Na linha superior estava escrito claramente: Coronel Magalhães, chefe de operações especiais de Salvador. O corpo de Isa enrijeceu, sua respiração presa na garganta. O nome era como uma faca que perfurava todas as suas memórias de infância. A risada cínica na rua mais cedo, o rosto arrogante por trás da farda bege. Tudo estava agora conectado. Ele era o mentor que havia armado para seu pai, apagado as provas e agora estava caçando ela. O mundo pareceu girar. Ela se encostou na parede fria do galpão, olhando para o teto furado enquanto tentava digerir aquela dura realidade. De repente, passos foram ouvidos do lado de fora. Rápidos, pesados e rítmicos. Ela imediatamente desligou a lanterna e se escondeu atrás de uma pilha de caixotes. A porta do galpão rangeu lentamente e um feixe de luz de lanterna penetrou pela fresta. Duas silhuetas de homens de terno escuro entraram, falando baixo pelo rádio. O sujeito provavelmente já está aqui dentro. Ordene o fechamento do setor. Isa prendeu a respiração. Seu coração batia forte. Ela segurou a pasta escrita Projeto Sombra firmemente contra o peito. Naquela noite, entre a escuridão e o som da chuva, uma coisa estava clara. A verdade que ela encontrou não pertencia apenas ao passado, mas também era uma ameaça mortal que agora a perseguia viva. A noite caiu com um silêncio opressor. As ruas em frente ao quartel-general da Polícia Militar de Salvador estavam desertas. Apenas iluminadas pelas luzes fracas dos postes. Por trás da sombra do antigo prédio, a figura de Isa emergiu. Seu vestido azul agora estava coberto por uma jaqueta preta surrada. Seu cabelo molhado estava parcialmente solto. Seu rosto estava frio, sem qualquer hesitação. Ela sabia que aquela noite não era mais sobre fuga, mas sobre resistência. Com passos lentos, ela cruzou o pátio do quartel, que era fortemente guardado. As câmeras de segurança capturaram sua silhueta por um momento antes que, de repente, a tela de monitoramento piscasse e se apagasse. Ninguém sabia que o sistema deles havia acabado de ser hackeado por dentro. Alguns minutos depois, o som de uma pequena explosão abalou os fundos do prédio. Uma fina fumaça branca saiu da sala de servidores, seguida por faíscas elétricas que saltavam na parede. Os computadores morreram simultaneamente, as luzes da sala se apagaram e a rede de comunicação do quartel entrou em colapso total. Os policiais de plantão entraram em pânico, gritando, procurando a fonte da explosão. No entanto, o que encontraram foram apenas cabos queimados e uma porta de aço ligeiramente aberta. Vestígios de alguém que se moveu rápido e sabia exatamente o que estava fazendo. Em questão de minutos, os dados internos da Polícia de Salvador, incluindo relatórios de transações ilícitas e os nomes dos envolvidos no Projeto Sombra 03, desapareceram sem deixar rastros. Em meio ao caos, passos foram ouvidos se aproximando da sala principal. O coronel Magalhães, que acabara de sair de sua sala, olhou para as telas de CFTV escuras, seu rosto tenso. Ele estava prestes a pedir ajuda quando uma voz suave, mas fria, foi ouvida das sombras.
Você acha que o povo pode ser silenciado para sempre? Ela disse. Magalhães se virou rapidamente e lá estava Isa. Seus olhos afiados refletiam a luz vermelha de emergência. Em suas mãos, ela segurava um pequeno dispositivo de metal com uma luz azul piscando. Um mini detonador montado a partir de equipamentos militares que ela encontrou nos arquivos do antigo galpão. Magalhães deu um passo para trás. O suor frio começou a aparecer em suas têmporas. Quem diabos é você? Ele perguntou tremendo. Isa se aproximou lentamente. Sua voz era calma, mas penetrante. Eu sou só a filha do investigador que vocês desapareceram. Sua mão apertou o botão no dispositivo e, ao longe, ouviu-se uma segunda explosão maior, sacudindo todo o quartel. O alarme soou alto, as janelas se estilhaçaram. Documentos voaram pelo ar. Enquanto a fumaça enchia a sala, Magalhães só podia ver o rosto de Isa em meio à nuvem de poeira. Antes que tudo escurecesse, a última frase que ele ouviu sair da boca da mulher foi: "Agora é a vez do povo falar." Algumas semanas após a explosão que abalou o quartel da polícia de Salvador, o noticiário oficial do governo transmitiu uma versão manipulada na televisão nacional. O apresentador leu com um tom calmo: o quartel da polícia de Salvador sofreu um incêndio devido a um curto-circuito na sala de servidores. Não houve vítimas, mas todo o sistema de dados interno foi severamente danificado. Nenhuma palavra mencionou o nome de Isa. Não houve discussão sobre conspiração ou podridão policial. Tudo foi varrido pela narrativa oficial do Estado. No entanto, por trás das notícias, muitos moradores falavam baixinho sobre a figura da mulher de vestido azul que foi vista na noite anterior ao incêndio. Alguns a chamavam de heroína, outros a chamavam de fantasma vingativo. Em outro lugar, longe do caos de Salvador, uma sala escura era iluminada pela luz de centenas de monitores. Dados biométricos, mapas de satélite e códigos de projeto alinhavam-se nas telas grandes. No meio da sala estava sentado um homem idoso de alta patente, vestindo um uniforme militar com estrelas douradas em seus ombros. Seu rosto era frio, sem mostrar qualquer emoção. Ele olhou para uma gravação antiga de uma câmera de vigilância que sobreviveu à explosão do quartel. Na tela, o rosto de Isa apareceu, congelado no último quadro antes que o sistema caísse. Seu olhar era duro, cheio de desafio. O homem olhou por um longo tempo e depois falou baixinho, mas com firmeza: "Ativar o sinal sombra." Vários operadores na sala se moveram imediatamente. A tela principal mudou, exibindo dados com o título grande: Sujeito IS-27A. Status: ativo. De outra câmera escondida surgiu a visão de um laboratório subterrâneo. Luzes azuis fracas iluminavam a figura de uma mulher sentada em uma cadeira de metal. Ambas as mãos estavam amarradas. Cabos de sensores estavam presos à sua cabeça e pescoço. O rosto não era estranho. Era Isa. Mas desta vez sem expressão. Seus olhos estavam abertos, sua respiração regular. Como se estivesse totalmente consciente, mas não tivesse mais controle sobre seu corpo. Ao redor, vários cientistas de jaleco branco anotavam dados em telas digitais. Um deles sussurrou: "Experimento fase 2 pronto para começar." O homem de alta patente levantou-se lentamente. Suas mãos seguravam um bastão de comando. "Você achou que podia lutar contra o sistema, Isa?" Ele disse baixinho para a tela que exibia o rosto da mulher. "Você não sabe. Você faz parte desse sistema desde o início." Ele se virou, deixando a sala enquanto a última tela exibia um gráfico de ondas cerebrais aumentando rapidamente. Como se a consciência de Isa estivesse começando a retornar. O som de máquinas zumbindo, luzes piscando, e pouco antes da tela ficar preta, ouviu-se um batimento cardíaco cada vez mais rápido. A história para ali. Suspensa.